Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com o administrador William Barreto, painelista do painel 3 no 7º ENCAD. Tudo bem, William? Tudo bem, tudo bem. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar podendo participar aqui do programa, falar um pouco da minha participação lá no ENCAD, que é um evento muito importante para nós administradores. William, você atua diariamente com gestão de mudanças. Sim. Explica pra gente o que é a gestão de mudanças. Bom, gestão de mudanças são ações estruturadas que são feitas nos projetos para que as pessoas possam aderir àquela mudança proposta naquele projeto ou naquele processo novo que vai ser implantado. Qual é a grande dificuldade de trabalhar na área de gestão de mudanças? Bom, gestão de mudança é um conhecimento muito novo, muito recente na administração. Particularmente, as empresas não sabem ou não têm estruturadas ações que visem fazer essa transição de um processo novo, de um projeto novo. Por isso que a grande dificuldade é o desconhecimento dessa disciplina. E esse espaço aqui é muito bom para a gente começar a falar um pouco sobre ações de gestão da mudança, ou seja, a adaptação das pessoas a um novo projeto, a um novo processo. Você falou de mudanças. Existe uma grande dificuldade dentro das corporações das pessoas aderirem às mudanças implantadas? Sim. Nós, estudando um pouco a psicologia social, a gente percebe que existem duas maneiras das pessoas entenderem, ou pensarem como vão decidir o seu comportamento. Um é o sistema neocórtex, que é um sistema lógico, que a gente decide na nossa linguagem, a gente percebe como a gente decide as coisas logicamente. E a gente tem um processo dentro, um sistema nosso, que é o chamado processo límbico, que são aquela parte das emoções. Bem, as nossas decisões estão fortemente associadas mais ao sistema límbico, que é esse sistema voltado para a emoção, e isso tem sido realmente uma característica das pessoas. Nós, quando vamos fazer compras, por exemplo, a gente faz compras pensando na emoção, pensando naquela parte emocional de como aquelas roupas vai ficar bem para gente. Com certeza. Porque isso que faz a diferença. Então, quando a gente pensa em gestão de mudança, a gente precisa pensar que as pessoas irão entender as coisas da forma que elas pensam, da forma como elas estão vendo. Gestão de mudança, então, procura perceber essa parte. William, conta pra gente qual é a principal dificuldade de atuar em gestão de mudanças. Olha, a dificuldade principal é estruturar uma metodologia, para a gente pensar em como ações de comunicação poderão ser feitas, como a parte de capacitação, porque uma mudança, um projeto novo, ele vai requerer uma competência nova, que as pessoas aprendam algo novo para lidar bem com aquela mudança. Então, o que a gente tem percebido ao longo dos projetos que a gente tem feito de gestão de mudança é exatamente essa maneira metodológica estruturada. Não é uma coisa isolada, não vamos fazer a comunicação para todo mundo. Não, vamos fazer comunicação direcionada para o público afetado pela mudança. E vamos entender o que esse público afetado tem de dificuldade para aderir à mudança. Qual é o perfil do profissional que atua em gestão de mudanças? Bom, não existe um perfil assim muito definido, muito claro, Eu acredito, inclusive, que existe a questão do administrador. Ele é um profissional que apresenta todas as características e todas as condições para assumir o desenvolvimento das ações de gestão de mudança. Porque ele tem um olhar interdisciplinar, ele consegue perceber várias áreas. Então, falando especificamente do administrador, você tem a parte, por exemplo, relacionada a recursos humanos, às pessoas, você tem a parte ligada ao desenvolvimento de competências. Então, isso tudo faz com que o administrador tenha um perfil melhor para atuar nessa área. Mas isso não impede, existem muitos psicólogos, pessoas ligadas à área de comunicação também, que atuam com gestão de mudança. Mas fortemente eu acredito, eu sou administrador, sou um especialista em gestão de mudança e acho que é uma área que o administrador vai ter como um grande diferencial para a sua atuação nas empresas.
Hoje em dia, você acredita que os profissionais dessa área têm algum reconhecimento dentro da empresa? Acha que falta alguma coisa, falta reconhecimento, falta especialização? Hoje em dia, o que a gente percebe muito é que os especialistas de gestão de mudança, eles estão muito mais ligados, eles estão muito mais direcionados para coordenarem eventos de integração de equipe, organizarem churrascos, e isso não é, ou é também fazer gestão de mudança, mas não é só isso. A grande dificuldade é realmente o desconhecimento e o potencial que existe em se fazer gestão de mudança, os resultados da gente obter, que a gente pode obter com as ações de gestão de mudança. E um outro fator também que realmente faz toda a diferença é como mensurar essas ações de mudança. Como eu posso mensurar, por exemplo, que um patrocinador foi conscientizado do seu papel a partir de uma ação de gestão de mudança, a partir de uma ação de conscientização do seu papel dentro daquele projeto. Então se torna um pouco difícil mensurar e as pessoas às vezes não conseguem perceber que aquilo foi uma ação de gestão da mudança estruturada, pensada, planejada por um profissional antes daquela coisa acontecer. Quais ações são mais comuns dentro das empresas da gestão da mudança? Bom, a gestão da mudança tem basicamente dois pilares fortes, que é a parte de comunicação e a parte de desenvolvimento de competências, né? Então essas duas são centrais para a gestão da mudança. Mas, por exemplo, a gente tem desenvolvido lá um instrumento chamado Mapa de Redes Sociais, ou Análise de Redes Sociais, que também é um instrumento que nos ajuda a perceber quem são aquelas pessoas que são afetadas pela mudança e qual é o poder de influência de cada uma sobre as demais pessoas daquela rede. Então, às vezes, por exemplo, a gente imagina que fazer, por exemplo, uma ação de comunicação para todo mundo é uma coisa importante. É importante, claro, mas às vezes se você fizer uma ação de comunicação voltada para algumas pessoas que têm um poder de influência sobre as outras, aquela comunicação se replica e de uma forma muito mais confiável. Porque quem está dando aquela informação é uma pessoa que causa uma influência sobre determinada pessoa. Determinado grupo. Grupo. Quais são os principais teóricos que falam sobre gestão de mudanças? Bom, a gente tem um grande teórico chamado John Kotter, que, vamos dizer assim, é o pai da gestão da mudança, né? Ele desenvolveu, né, um método de 8 passos. Primeiro ele escreveu um artigo falando quais são os 8 obstáculos que dificultam, né, uma mudança acontecer. E dentro desses 8 obstáculos, ele criou uma metodologia em cima dos 8 obstáculos. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, ele fala que é preciso ter um senso de urgência para a mudança. As pessoas precisam entender que é preciso mudar. Ou então, pensar no custo de não mudar. Ou seja, se eu não mudar, o que vai acontecer comigo? Né? Então, esse senso de urgência é uma coisa posta pelo Kotter como um diferencial muito grande, uma coisa muito importante para que a mudança aconteça. William, que dica que você daria para os recém-formados, para os estudantes e até para os profissionais que querem atuar na área de gestão de mudanças? Bom, a primeira coisa que eu poderia aconselhar é procurar conhecer as metodologias de gestão de mudanças que existem no mercado. São diversas. Cada metodologia tem um enfoque. Por exemplo, a gente tem uma metodologia que o enfoque é a estratégia. Então, ela pensa o seguinte: quanto mais as pessoas aderem à estratégia, ou conhecem a estratégia, ou estão agindo em relação à estratégia da empresa, mais elas estão adaptadas à mudança. Então esse é um enfoque de uma determinada metodologia. Agora, eu queria fazer um convite para vocês que querem conhecer um pouco mais de gestão da mudança. A gente tem um blog que fala que dá algumas dicas, a gente fez alguns vídeos, tem alguns artigos lá também, que vocês poderiam participar lá com a gente, entrar nesse blog, dar a sua opinião, fazer as interações, as perguntas que vocês tenham necessidade de fazer dúvidas. A gente está lá para também divulgar um pouco
a importância da gestão da mudança, principalmente para os administradores, estudantes, profissionais, que queiram garantir nos seus projetos uma taxa maior de sucesso. O endereço do site é drawsolucoins.com.br. Lá você vai poder assistir vários vídeos, poder ter, né, a interação com a gente lá, profissionais que estão também buscando conhecer mais sobre gestão de mudanças. William, você é painelista no 7º INCAD. Qual a sua expectativa sobre o evento? Eu tenho uma perspectiva muito boa em relação ao evento, principalmente porque dentro do painel a gente vai estar falando sobre gestão de mudança, dentro do painel de inteligência competitiva, o que tem todo sentido, né? Primeiro porque a inteligência competitiva faz com que a empresa tenha uma adaptação ao seu ambiente, a novas oportunidades. E isso, gestão da mudança vai poder potencializar isso, poder garantir que a empresa faça essa mudança, adote novos comportamentos. E isso vai ser muito bom poder estar com painelistas lá, com outros palestrantes, como o professor Alfredo Passos, que fala muito nessa área, e o professor Antônio também Andrade. E eu convido você para, então, participar lá do painel, que vai ser na hora da tarde, na parte da tarde, e estar com a gente lá para conversar sobre gestão de mudança. William, o painel vai falar sobre inteligência competitiva e agora sobre gestão de mudanças. Explica para a gente rapidamente o que a gente pode esperar desse painel. Olha, são duas perspectivas, né? A inteligência competitiva é como as oportunidades vão ser absorvidas pela empresa para que ela seja competitiva, né? Ela vai olhar para fora e vai perceber as oportunidades e a gestão da mudança ela vai exatamente fazer com que a empresa ela se adapte a esses novos direcionamentos que são dados pela estratégia da empresa. Então, eu acredito que o tema é fundamental porque eles são complementares. A inteligência competitiva ela não pode estar desassociada de uma mudança interna. Quando eu falo em inteligência competitiva, eu falo no movimento, numa coisa dinâmica. E gestão da mudança faz exatamente, ajuda a empresa exatamente a transferir, a se mover no sentido da empresa se tornar mais competitiva. William, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo. Então não deixem de participar do 7º INCAD. As inscrições são limitadas e gratuitas e podem ser feitas no site do CRA. Até mais!